Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, eu sou analista da Encore, estou aqui para gravar o vídeo sobre o mês passado de outubro. Hoje é dia 3, são exatamente 8 da noite, e enfim passou, enfim, a eleição, né? Graças a Deus, eu não estava aguentando mais, meu Deus do céu. Todo mundo morrendo de medo disso, né? Desde o começo do ano que a gente vem falando em toda reunião sobre isso, e mesmo assim acabou sendo um dos melhores meses do ano para a gente aqui, graças a Deus. Mas antes de falar do mês, alguns recados rápidos, né? Eu sempre fico olhando para cá porque é onde está minha colinha. A gente tem falado desde o começo do ano que todo mundo estava morrendo de medo de eleição, né? Lá em fevereiro eu parei de contar, em toda reunião que eu ia, perguntava: ei, qual que é o maior medo de vocês? Sempre vinha a eleição. Lá eu parei de contar quando, na reunião número 70, 67 já tinha falado, eu até brincava que existe uma máxima no mercado financeiro, né? Quando está todo mundo preocupado com alguma coisa, você não precisa ficar preocupado com isso por definição, né? Mas está todo mundo preocupado e esperando passar a eleição para colocar o dinheiro na bolsa, né? Pois é, até ganhou o candidato aí menos market friendly, né, menos amigo do mercado, e mesmo assim a bolsa subiu, né? Então, a gente vinha falando no vídeo do mês passado mesmo, eu falei que, né, em fazer investimento olhando para a política é tentar voar um avião olhando só para essa luzinha vermelha aqui, né? Tem uma coisa que importa muito mais que isso, que é o ciclo, e que esse ciclo está super favorável para o Brasil. Eu falo sobre isso um pouquinho mais para frente, mas é isso. Se quiser conhecer os nossos fundos, os fundos que a gente faz gestão aqui na Encore, visita no nosso site encore.am de Asset Management, ou via esse QR Code aqui. É só clicar ali, aponta o celular que vai entrar no site, lá onde fala dos fundos, fala das nossas cartas, onde a gente distribui tudo. E aí, aproveitando para prestar conta, o mês foi excelente para a gente aqui, graças a Deus. O Ibovespa, né, subiu um 5,4 no mês, o SMLL, que é o índice de small caps, que a gente também sempre olha, subiu 7,3. A gente conseguiu subir mais que os outros dois. O Encore Ações subiu 9,2% no mês, e o Encore Long Bias foi ainda melhor, subiu 11,1% no mês. O Encore Prev 100 subiu 8,1% no mês. Com isso, com essa performance boa no mês, no ano, o Encore Ações passou o Ibovespa, a gente está subindo 11,1% no ano, contra o Ibovespa subindo 10,7%, e o SMLL cai 1,4%. Já o Long Bias está melhor ainda, está subindo mais de 20%, está subindo algo perto de 20,5%, e o Encore Prev 100 ainda melhor, subindo quase 24%, uns 23,6%. A gente está feliz com a performance, mas vamos continuar sempre buscando mais aqui, né? Vamos lá. Falar um pouquinho do mês. Entrando na história do ciclo, a gente já tem notado que o interesse dos clientes já tem começado a mudar, tá? Já tem começado a voltar. Esse gráfico que eu vou botar na tela agora, aqui, ó, esse gráfico é uma pesquisa que o time do Fernando Ferreira, lá, e da Jane Lee, pessoal da XP, um grande abraço para os dois e para o time inteiro. Ele faz essa pesquisa com os assessores da rede e pergunta: e aí, galera, você está querendo aumentar a posição? Vocês estão posicionados ou não? Esse gráfico da esquerda é a alocação, mostra que a alocação dos clientes ainda é bem baixa, né? Mas o curioso é o gráfico da direita. Esse estudo saiu lá para o dia 10 de outubro, tá? No mais começo do mês, ou seja, antes do segundo turno, e mostrou nessa linha amarela, repara a linha amarela, que é assim: o que vocês querem fazer com a sua posição de bolsa daqui para frente? Vocês querem manter igual, diminuir ou aumentar? O diminuir, que é a linha cinza, colapsou, né? Hoje está em 10%. Ninguém mais quer diminuir bolsa, porque a gente já sabe que estamos num ciclo bom. E a posição que deseja aumentar daqui para frente, aumentou de pouco perto de 16, 17% para mais de 30, 35%, né? E não é só as pessoas físicas que estão pensando assim: vou esperar a eleição para aumentar, não. Esse gráfico agora aqui na tela é uma pesquisa do BofA, do Bank of America, né, com os gestores da América Latina, que é a maioria absoluta Brasil, né, e mostra o percentual que a galera planeja de aumentar posição em bolsa. E olha aí no gráfico, é literalmente o maior número desde quando começaram a fazer essa pesquisa lá em 2018. Tá todo mundo olhando, só esperando os triggers passarem, como por exemplo a eleição que já passou. A gente realmente acredita que agora que passou a eleição, essa turma vai vir. Voltando para o Brasil, para a história do ciclo positivo, né? Mês passado a gente mostrou bastante aqui sobre a confiança, como os índices de confiança estão melhorando aqui, mas não é só confiança, né? A verdade é que a maioria absoluta dos indicadores econômicos aqui estão melhorando. E eu acho que nesse momento que já passou a eleição, a gente está dependendo de uma só coisa. Eu não gosto muito de falar de política aqui, não, mas tem que falar, né? Essa coisa que a gente está dependendo é saber quem vai ser o time de economia, né, do novo presidente.
a gente ainda não sabe o que ele vai fazer, a gente vive boato de Meirelles, boato de não sei quem, boato, enfim, mas ter escolhido o Alckmin para o comitê de transição, a gente encarou como uma boa notícia, né? Todo mundo sabia que Gleisi e Mercadante iam estar lá, né? Porque os caras são os caciques do partido, né? Grande novidade, que eles estariam lá. E a gente tinha um certo medo de o Lula encostar o Alckmin, assim, foi eleito, encosta o Alckmin, né? E não foi o que ele fez, pelo contrário, né? Colocou o Alckmin no comitê de transição. Uh, e a lógica, eu sei que política foge um pouco de lógica às vezes, mas a lógica é que ele coloque pessoas responsáveis na parte econômica, até para trazer tranquilidade para ele fazer, para o Lula fazer o que ele quer fazer em outras pastas, né, mais sociais, sei lá. Mas vamos ver, a lógica é essa. A gente precisa tomar cuidado para não assustar se vier alguém como Rui Costa, Wellington Dias, alguns, ou Padilha, alguém mais na linha política. Isso não necessariamente é ruim, tá? Eu sei que o headline, quando saiu, meu Deus do céu, botou político. A gente viu o que aconteceu com o Palocci, né, lá atrás. O fato é que se vier um deles, aí a gente tem que começar a preocupar com a segunda linha do Ministério. Obviamente, se vier o Meirelles, a gente precisa preocupar menos com a segunda linha, e se vier um desses, a gente preocupa. E essa história é extremamente importante por causa do ciclo, né? Tem o Roberto Campos lá no Banco Central, que vai ficar mais 2 anos. E ele fez um excelente trabalho de começar o aumento do juro bem antes do resto do mundo, né? E a inflação aqui já está caindo, já está colapsando por aqui, e isso permitirá com que a gente corte os juros daqui a pouco. Agora, o Roberto Campos só vai fazer isso, só vai ficar tranquilo de fazer isso se entrar algum time fiscalmente responsável na economia, né? Senão ele não vai fazer. Eu concordo com ele. E é por isso que é tão importante, a gente tem que ficar monitorando, porque se vier alguém tranquilo, a gente acha que o corte de juros pode vir daqui a poucos meses, tipo no final do primeiro trimestre passado ou no segundo. É logo ali. E isso, obviamente, vai ser muito bom para a Bolsa, né? Porque a 3,75 de juro, com a inflação indo para 5, para 4, sei lá, em 2024, 3, sei lá, pô, assim, não faz sentido nenhum ter um juro tão alto, né? O juro real ex ante ficaria 10%. Né? Faz algum sentido? Para que esgoelar tanta economia assim? E vocês sabem o poder que a queda de juro tem para a bolsa, né? Então vamos torcer. Mas a verdade assim, é que o Lula é muito sortudo, né, galera? Meu Deus do céu, ele é muito sortudo. Ele vai pegar um país que os juros podem cair 500 bips, 5 pontos percentuais, ou só até mais, que as commodities estão bem, que o fiscal não está, mas, oh meu Deus, que bom, mas está ok, né? Melhor que esperado, vai. Tem um rombo aí para resolver no ano que vem, fato, mas 77% de dívida bruta PIB agora é melhor que a gente esperava, né? Um ano atrás. Cara, o Lula vai pegar, a gente vai até falar mais sobre isso mais para frente nesse vídeo, ele vai pegar um geopolítico péssimo. Mas a gente tem refletido bastante, mas eu acho que esse geopolítico ruim até nos favorece, né? Porque a gente é o isentão, né? Global, confiável, amigo de todo mundo, né? Um mundo que provavelmente vai duplicar supply chain, né? Cadeia de suprimentos, e por isso eles vão precisar de países como a gente que fornece commodities, né? Então, o Lula vai pegar um país que a energia está super barata e é o grande problema do mundo, né? O problema do mundo hoje é a energia, e aqui não só é barata, como tem chovido pra caramba, então assim, tá ficando ainda barata agora com esse ciclo de chuva, e mesmo pensando em prazo um pouco maior, né? Você fala com qualquer pessoa de indústria e tal e pergunta, pô, você quer por que você não trava a sua energia por 5 anos, né? Porque o preço aqui está realmente muito barato. E todo mundo vai te responder a mesma coisa. Vai dizer, eu não, porque eu acho que a energia vai cair. E é verdade, a gente mesmo tem geradoras aqui na nossa carteira, e esse é o grande fator de risco, porque a gente sabe que vai ter muita entrada de energia. Então, é isso, num mundo que o grande problema é a energia, é isso. Então, enfim, o Lula vai pegar esse ciclo bom, né? Ele é realmente muito sortudo e eu espero muito que ele não estrague isso colocando alguém controverso na economia. Enfim, vamos torcer aí, né? Enfim, falei muito mais que eu gostaria de falar de política, né? Mas vamos seguir. Esse mês foi bem agitado pelo mundo, tá, gente? Começou, falando dos Estados Unidos, começou no mês com o payroll, né, com o dado de desemprego, que mostrou o desemprego caindo. Né? Tudo que o Fed não quer numa economia inflacionária é desemprego caindo. Né? E logo depois também teve um dado de inflação altíssimo e um dado da Universidade de Michigan, que o Fed olha, sobre expectativa de inflação futura também pior. Assim, isso começou a fazer em um certo momento ali do mês, os juros americanos, a galera começou a precificar que o Fed ia aumentar mais, e o juro começou a subir de forma assim, meio parabólica. Uh, ainda mais e o Ien desvalorizando pra caramba, o Reino Unido enfrentando aqueles problemas que desenrolaram naquele curto mandato lá da Liz Truss, e começou a ter
pipocar medo de fundo de pensão lá quebrando, assim, foi um negócio meio doido. E aí essa precificação começou a fazer o mercado achar, ou se preocupar, até com o eventual exagero do Fed em aumentar mais do que deveria, né, e fazer a economia, jogar a economia para uma fraqueza até desnecessária. Esse gráfico na tela aqui é uma pesquisa que o Wall Street Journal faz com economistas, e é isso aí, ó, o número de economistas que acharam, que começaram a ficar preocupados que o Fed ia aumentar até causar um dano desnecessário, foi de 40 e poucos para quase 60 esse último mês. E o mercado foi nisso, precificando esse juro para cima. E é como esse gráfico agora na tela mostra, é os juros de 10 anos dos Estados Unidos, repara ali, no mês de outubro, repara que ele foi subindo sem parar até amanhã, do dia 21 ali, que é o pico do gráfico. O que aconteceu ali foi o seguinte, um jornalista chamado Nick Timiraos, do Wall Street Journal, também do Wall Street Journal, soltou uma matéria sugerindo que o Fed ia aumentar 75, mais uma 75 bips, foi o que aconteceu ontem, e a próxima já não seria mais 75 bips, que era o que estava precificado, seria assim de 50 menos. E por que o mercado ouve tanto o Nick Timiraos, esse jornalista, né? Basicamente, o Fed, ele estava vindo aumentando devagarzinho 25, depois subiu para 50 bips lá no começo do ano, e a inflação piorando, aquela coisa toda. E aí lá em junho, o Fed estava em quiet period, era uma segunda-feira, ele ia soltar o aumento de juros na quarta, né? Ele não pode falar com a imprensa nessa hora. Na segunda-feira, 2 dias antes do Fed, o Timiral solta uma matéria no Wall Street Journal falando que o Fed ia aumentar 75 bips, mais que esperado, né? Não 50. O mercado panicou naquela hora, chegou a quarta-feira, o Fed aumentou 75 bips. Né? Pronto, aí o mercado passa a ouvir pra caramba esse cara, tem até piada, que o pessoal chamou a matéria agora de Nicky Leaks, né? Por causa do nome dele, é Nick Timiraos. E é isso, aí quando ele falou que solta 75 depois 50, o mercado falou, é menos que esperava, e aquele gráfico dos juros de 10 anos, bota aqui na tela de novo, deu uma bela corrigida, a bolsa lá subiu tudo aquilo ali, o mercado inteiro deu uma bela acalmada, o Japão também entrou atuando contra a desvalorização do Yen, mas assim, na mesma hora, ali pareceu até meio coordenado. Enfim, o mundo deu uma acalmada, sempre subiu, a gente até capturou um pouco disso no long bias. As coisas ficaram mais tranquilas. Até agora, no final do mês, que aí voltou a ter dado ruim, bastante dado ruim. E aí ontem teve o Fed, né, que até sinalizou que o Timiral estava certo, o Nick estava certo na matéria dele, mas também deixou aberto a possibilidade de não ser só 70, 75, 50 e continuar freando, mas continuar dando outras de 50. E o mercado até deu uma certa panicada ontem, enquanto aqui era feriado. Por fim, dos Estados Unidos, a gente estava até certamente um pouco otimista com a temporada de resultados por lá, que está indo para o final agora, por causa da temporada de resultados do segundo tri, que não sei quem lembra aqui no meu vídeo que eu falava lá que foi bem melhor que esperado, tal. Não veio, a gente discorda, tá? Não veio tão boa dessa vez, não. Inclusive, as grandes empresas, né, as grandes de tech e tal, apanharam bastante, né? E é uma coisa que a gente leu de um cara do Goldman Sachs falando, o Matt Flory, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, numa guerra, os generais são os últimos a morrerem. E os generais estão morrendo, né? Agora foi a história das grandes techs indo mal. Enfim, indo para o outro lado do mundo, e aqui tem um papo para a gente conversar, foi um outro grande acontecimento, que foi a tal da recondução lá na China. Né? A China começou o mês com o pessoal com bastante expectativa, achando que ia ter a reabertura, inclusive confirmaram que vai ter a maratona de Beijing, né, de Pequim agora, dia 6. E o pessoal, né, o pessoal vai estar fazendo isso, então deve estar mais pró-abertura. E aí veio a tal da recondução e não veio nada disso, pelo contrário, a reunião do partido foi marcada por uma outra coisa. Esse é um assunto que a gente tem estudado bastante por aqui, é um assunto super complexo. Vou tentar simplificar aqui um pouco do que aconteceu para vocês, tá? O Partido Comunista Chinês, ele tem tipo 90 milhões de membros, é uma coisa gigante, né? E todo mundo olhando de fora acha que é um partido único, então é super coordenado, então e não é bem assim, não. Existem facções, divisões, subdivisões de pensamento diversas dentro do próprio partido. As duas principais, tem uma que chama Princeling, que é a do Xi Jinping, que é uma turma mais conservadora, mas não é conservadora como a gente entende por conservadorismo, é mais conservadora, conservador
do modelo do partido da China, né? Mais voltada para dentro, enfim. E a outra subdivisão grande são os Youth League, que são mais populistas, mais abertos para o Ocidente, como o Hu Jintao, que era o líder antes do China. E essas duas divisões iam se alternando, né, de 10 em 10 anos no poder lá. Não só o Xi Jinping não fez alternância, ele completou 10 anos agora, não só ele não deu alternância, como ele deu uma bela enfraquecida nos Youth League, né? Ficou famoso o vídeo do Hu Jintao sendo educadamente retirado da sala, mas outras coisas também aconteceram, como a não recondução do Li Keqiang, não sei falar chinês, hein, galera, de outro cara que é o Wang Yang. Esses dois são Youth League de peso pesado. Esses caras eram grandes lá, não foram reconduzidos, e era esperado que eles fossem, pensavam perto da aposentadoria, é normal que eles fossem reconduzidos. Além disso, teve dois menos, talvez, pesos pesados, como o Hu Chunhua e o Lu Hao, espero que eu tenha dito corretamente. Enfim, resultado disso tudo é que o Xi deu uma bela de uma limada, uma bela de uma enfraquecida nos Youth League, e agora ele ficou meio que sem oposição, ele manda mais, e aí a gente tem que pensar em quais são as consequências disso, né? Na nossa opinião, o que resulta disso é uma China mais conservadora para dentro, né? Mas a gente lembra na época do Hu Jintao de uma China que foi muito boa para o Ocidente. O Ocidente cresceu bem nessa época. A gente mesmo aqui no Brasil se beneficiou bastante disso. Já no mandato do Xi, a gente lembra de trade war, né? Coisas assim. Então, eu acho que é um pouco mais disso que a gente pode esperar. Mais embates com o Ocidente, não sei, mas algo talvez com Taiwan, vamos ver. Enfim, certamente a notícia não é boa, a gente pode esperar um geopolítico global pior por causa disso, né? E esse gráfico da tela agora, ele mostra a contagem de palavras no discurso de abertura da reunião do partido. E é isso, é uma menção muito mais baixa ao longo das últimas 4 reuniões em relação a mercados, em relação à abertura, em relação à reforma, em relação à economia. E uma situação muito, muito, muito maior de que segurança, né? Isso dá um certo medo. Vamos ver, né? E a gente tem tentado refletir muito aqui na Encore sobre se isso que está acontecendo em relação à geopolítica chinesa, e também não só chinesa, está no mundo inteiro, se é bom ou ruim para o Brasil. E como eu falei lá no comecinho, eu acho que a resposta está longe de ser óbvia, tá? Mas eu consigo ver coisas boas e coisas ruins. E tendo a achar que o balanço disso tudo tende a mais para o bom. Né? Porque é isso, o fato de ser o isentão, neutro, amigo de todo mundo, fornecedor confiável de commodity, que todo mundo precisa, vai nos ajudar. Essa história que eu realmente acho que vai acontecer. Existem vários gargalos pelo mundo, né? E um país não poder mais confiar no outro igual confiava no passado, eu acho que vão ter várias cadeias de suplemento, né, supply chains, que vão ser meio que duplicadas, né? Isso é potencialmente bom para a gente. Vamos ficar atento, né? É isso aí. Com relação um pouco do nosso portfólio, para ir para a fase final do vídeo aqui, o mês foi muito bom, graças a Deus. Nossas teses de petróleo ajudaram, dados que os triggers que a gente vinha falando foram acontecendo. Falta ainda, como por exemplo, a OPEC corta a produção, a demanda europeia é maior, e agora estamos chegando perto da eleição do segundo, eleição que chama de midterms, né, eleição de Congresso e Senado lá nos Estados Unidos. A gente acha que quando passar essa eleição, os Estados Unidos vão diminuir, o Biden vai diminuir a liberação da reserva estratégica de petróleo que eles têm feito por lá, ou seja, a oferta diminui, já diminuiu um pouco, tá? Os dados que saíram ontem aí em relação à última semana já mostram uma liberação menor da SPR, o que é bom para o preço do petróleo. Não foi só petróleo, a carteira foi bem como um todo. Além disso, no long bias foi um pouco melhor, né? O long bias subiu uns 11 e pouco contra 9 do long only. Esse um pouco a mais que ele foi, foram alguns trades que a gente fez oportunistas que deram certo, como por exemplo ficar comprado em S&P através de call spreads, que já encerramos esse trade, tá? Que eles foram bons, especialmente pós a matéria do Nick Timmermans que a gente falou lá atrás. Além disso, tiveram alguns pares que a gente ganhou dinheiro, como por exemplo um long SMLL contra short Ibovespa, que foi bom e eu acho que vai continuar indo bem daqui para frente, que a gente continua com esse trade, mas obviamente a grande parte dos ganhos veio da nossa carteira long, que é a mesma do Corações e do Long Bias e do Prev. Falando um pouquinho das mudanças da carteira, a gente
a gente montou uma posição pequena ainda, mas montamos uma posição em Natura, que a gente conseguiu evitar toda essa queda. Agora a gente montou depois do fato relevante que eles soltaram sobre o spin-off da Aesop, que é um business deles que está indo muito bem. Isso é uma mudança de cabeça muito grande. Tá? A gente interpretou isso como uma bela de uma mudança de mentalidade lá dentro. Então, principalmente a gente montou uma posição pequena, aumentamos várias pequenas posições que a gente tinha, como por exemplo Iguatemi, Pets, 3R, Rumo e Equatorial. Do lado das reduções, a gente encerrou nossa posição em Banco Pactual. A gente ainda gosta muito do banco e espero que dê chance, ele ainda mais um ciclo bom, o banco captura super bem, mas a gente acha que está bem precificado. A gente também diminuiu algumas outras que eu não quero contar porque eu estou terminando de diminuir, né? Bom, estamos na ponta otimista, né? E por estarmos na ponta otimista, o caixa está baixo no Corações, o net long no long bias e no prévio está tipo 95%, ou seja, está bem comprado. Mas lembrando que apesar de estarmos bem comprados, a nossa carteira é super defensiva, galera. Assim, não precisamos correr grandes riscos para termos retornos bons, né? E eu acho que por volta de 60% da nossa carteira é o que a gente classifica como defensiva ou antifrágil, 30%, os mesmos 30% que a gente já vinha, são as atacantes, como o Mercado Livre, que acabou de soltar um resultado maravilhoso, melhor que esperado, como sempre, né? Todos os resultados, os resultados do Mercado Livre surpreendem para cima, bela de uma empresa, e 15% em commodities, concentrados só em petróleo, em 3 teses, né, que é 3R, PetroRio e Tenaris, que ninguém tem, que a gente tem aqui. A gente não tem nenhuma outra commodity, não temos mais nem Petro, nem Banco do Brasil, nenhuma estatal já há um tempo. E é isso, pessoal. Foi um vídeo longo, tá dando quase 21 minutos. Eu não gosto, vocês sabem que eu gosto de deixar entre 10 e 15, mas foi um mês muito cheio de coisa. Teve eleição aqui, teve China, teve Estados Unidos. Agradeço a todos que chegaram até aqui no vídeo. Para quem não conhece, quer virar cliente, conheça nossos fundos, tá legal, o momento é bom. Entra lá no site, aqui no QR Code, manda mensagem, tô lá no Twitter, enfim. Contem sempre comigo e com o nosso time aqui na Encore. Muito obrigado e até o mês que vem. Um grande abraço.